nós louvamos a Deus por mais uma quinta-feira que o Senhor nos dá o privilégio de poder estar aqui na presença dEle. Louvamos a Deus porque Ele nos dá mais essa oportunidade e nós queremos adorar o nome do Senhor nesse tempo, um tempo precioso, como sempre digo aqui. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Nós conhecemos isso na prática. Nós conhecemos isso na vida, de que Deus é bom. De que Deus é tremendamente maravilhoso. De que Deus é cheio de misericórdia. De que Deus é amor. Temos dito que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Temos dito que Deus não faz nada por acaso e não faz nada errado. Outra coisa é que Deus não faz nada fora do tempo. E tudo isso nós precisamos lembrar muito claramente em tempos como o que estamos vivendo. De que todas as coisas que ocorrem na nossa vida ocorrem no tempo de Deus, na hora de Deus. Deus, Ele ou faz ou permite que seja feito, mas uma coisa é certa. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore se não for a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos dias já foram escritos. Então, na realidade, o que está acontecendo no nosso tempo tem um propósito, tem um para quê. Nós não precisamos nem perguntar por que está acontecendo. O que nós temos que analisar é para quê. E nós sabemos que em boa parte da nossa história, nós ficamos perguntando por que Deus está fazendo isso, por que Deus está fazendo aquilo. Quando a gente devia estar bem assim atento ao que o Senhor quer. Não o que o Senhor quer fazer, o que Ele faz, mas o que Ele quer que nós entendamos. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós precisamos claramente de refletir cada dia mais, vão passando os dias, e parece que não é a hora de terminar. Isso nos preocupa um pouco como seres humanos, claro que preocupa. Mas a questão é, se nós realmente cremos que Deus é bom, e que Ele é bom o tempo todo, será que nós poderíamos dizer que o que está acontecendo no nosso tempo é algo bom? Será que o que está acontecendo no nosso tempo poderíamos dizer que é algo maravilhoso da parte de Deus? Ou realmente se é algo que nos cabe o direito de reclamar, de murmurar, de lamentar? Há poucos dias, não sei bem que dia eu estava falando isso, que a palavra de Deus diz que nós somos sal, e que o sal é o sal da terra, é o sal para preservar a terra, para dar sabor à terra, à sociedade, à humanidade. E o sal, ele só cumpre o seu propósito quando ele é tirado do saleiro e colocado no lugar designado. É por isso que o sal não vai ser bem aproveitado em qualquer lugar. O sal, ele
só é apropriado, ele só vai cumprir o seu propósito no lugar designado, no lugar certo, no lugar apropriado para ele. E isso é interessante. Primeiro é perguntar se eu estou no lugar apropriado, designado por Deus. Segundo é se eu estou querendo ficar dentro do saleiro ou se eu estou cumprindo o meu propósito fora do saleiro. Eu até lembrei de quando o Eliseu pediu aquela tigela nova e que se colocasse sal naquela tigela e levasse para ele na beira do rio, que as águas corriam pelaquela cidade e matavam as pessoas. E a Bíblia diz que ele então lança o sal sobre as águas, ele não lança a tigela como sal. E hoje Deus está virando essa tigela de sal sobre as águas da sociedade, sobre as águas da humanidade, em um tempo desértico, em um tempo de morte, em um tempo de vale, de sombra, de morte, e o sal está pedindo, por favor, deixa eu voltar para o saleiro. Então a gente precisa se perguntar quanto a isso. Nós estamos nas quintas-feiras falando um pouco sobre desertos. E de uns dias para cá nós temos falado sobre lições que nós aprendemos no deserto. E nós já falamos de algumas lições e hoje eu gostaria de pensar com você que uma das lições preciosas que nós aprendemos no deserto é nós desenvolvemos a habilidade de ter esperança. Porque apesar de que a maioria de nós está achando que a pandemia está demorando, a maioria de nós está achando que a pandemia vai demorar demais a acabar e há uma preocupação quanto até quando, porém, nós temos a esperança de que em breve isso vai acontecer. Nós temos a esperança de que tudo isso vai terminar bem. Então, no deserto, nós desenvolvemos a capacidade, a habilidade, Deus dá-nos a condição de desenvolver a esperança. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso nesta noite. Antes, porém, vamos orar. Eu gostaria aqui de agradecer a todos que têm participado das nossas lives, têm visitado as nossas lives, têm multiplicado isso, têm compartilhado, têm visualizado, têm aberto salas de vídeo. Então, continue fazendo isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, sabemos que não merecemos estar onde estamos, sabemos, ó Deus, que não somos capazes, sabemos que não somos dignos, mas o Senhor, ó Deus, aprove-nos usar nesse tempo para ministrar uma palavra aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que essa palavra é uma palavra não apenas para quem está me ouvindo, mas principalmente para mim. Eu necessito de ouvir a voz do Senhor mais uma vez. E eu quero te agradecer pelo privilégio de estar, ó Deus, nesse tempo, transmitindo essa palavra a tantas pessoas que eu não teria condições de estar perto agora. Também eu quero te louvar, ó Deus, porque logo mais nós teremos aqui o nosso encontro no templo, ó Deus, para aprender um pouco mais do Senhor. E nós queremos, ó Deus, te glorificar pela vida dos teus filhos, que tem, ó Deus, se disposto, tem, ó Deus, se destravado da sua casa, dos seus afazeres e vindo ao templo para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre as vidas, famílias que estão nesse momento enfrentando a luta com o coronavírus, com pessoas hospitalizadas, com pessoas suspeitas de que estão com a doença. Ó Deus, e também, ó Deus, nos ajude a obedecer de tal forma que nós venhamos, ó Deus, a nos prevenir e nos cuidarmos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor esteja abençoando pessoas que estão em outras nações, pessoas de outras nações também, que estão nos vendo, nos ouvindo e dando seus feedback para nós. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada família, cada cidade, cada estado, cada nação. E nós colocamos a nossa nação diante do Senhor, a nossa cidade
de Conselheiro Pena, onde nós estamos aqui inseridos, a Igreja Batista Central. Pai, seja abençoando a nossa família, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se tem alguém que está vendo a nossa live pela primeira vez, mas eu sou o pastor Amarildo, estou aqui pastoreando a Igreja Batista Central em Conselheiro Pena, e estamos aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, às quintas e aos domingos, às 18 horas, trazendo uma palavra aqui na live. Então, nos abençoe. E também temos nosso canal no YouTube, Pastor Amarildo J.D. Almeida. Esse é o nosso canal, você pode acessar lá, inscreva-se lá. Através do Face aí nós temos colocado os links, você pode clicar no link, ir até o canal e se inscrever para nos abençoar também. Eu louvo a Deus por isso. Olha como a pandemia é interessante. Nós criamos esse canal do YouTube há muito tempo, mas nós não usamos ele, nós não trabalhávamos com ele. E quando chegou no início da pandemia, nós começamos. E o número de inscritos do nosso canal cresceu nesse período da pandemia 10 vezes. Mas nós queremos multiplicar isso por 1.000, por 10.000, para que cada vez mais as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu quero ler um texto que li, me parece que na terça-feira eu li esse texto em um dos momentos, e eu gostaria de ler esse texto hoje como início da nossa palavra. Eu gostaria de pensar hoje sobre o deserto, mas a esperança, a lição da esperança no deserto. A gente só sabe que tem esperança quando nós estamos a ponto de entrar em desespero. Nós só descobrimos, nós só alcançamos o fato de que nós temos uma esperança ativa em nossas vidas, como nós estamos às portas da desesperança. Paulo um dia disse que ele quase perdeu a esperança da vida. A situação era tão grave que ele quase perdeu a esperança. Mas ele quase perdeu, ele não perdeu. Ele disse que diante de todas as coisas que o Senhor tem proporcionado para nós, pelo menos 3 delas vão permanecer, que é a fé, a esperança e o amor. Então, na verdade, a esperança é uma das virtudes, nós chamamos de virtudes teologais, que permanecem. E eu gostaria de ler Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Querido, se tem uma coisa que tem bagunçado a paz das pessoas, o sono, o equilíbrio, as emoções, é essa turbulência chamada pandemia que tem tirado a paz. Mas olha só o que a palavra de Deus diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pensa nisso. Gloriar-se nas tribulações. Esse é um assunto que poderíamos outro momento falar disso aqui, mas isso aqui trata de quem tem esperança. Porque no momento da tribulação pode gloriar na esperança da glória, na esperança de algo melhor. Na verdade, o algo melhor de Deus para a nossa vida, ele não está por vir, querido. Ele não virá amanhã. Ele já veio, está aqui. O que nós precisamos é nos atentarmos e estarmos firmes nesta graça e nos gloriar na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, disse Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, mas por que se gloria nas tribulações? Ele fala assim, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, quando você perde paciência, você é provado com tribulações. Porque a tribulação tem a capacidade de produzir paciência. E a paciência, ela gera experiência. Então, quando você tem paciência, você adquire experiência. Olha só que coisa tremenda. E a experiência produz a esperança. Então, olha o caminho. Nos gloriar na tribulação. Quando nós temos esperança, nós gloriamos na tribulação. Quando nós gloriamos na tribulação, é porque nós aprendemos que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Então, olha o caminho. E a esperança, segundo a palavra do Senhor, não nos traz confusão. Ou seja, a esperança nos dá convicção. A esperança gera em nós convicção. E a nossa convicção não está no fato de sabermos o dia que vai terminar a tribulação, mas de saber que vai terminar. A nossa convicção não está no fato de que o deserto ele está longo, está curto, mas é que nós vamos passar por ele. Então, na verdade, está dizendo que a esperança não traz confusão. O que não traz confusão traz certeza, traz firmeza, traz convicção. Então, a esperança é isso. A esperança não deixa a confusão tomar conta de nós. Então, quando a confusão toma conta de nós, o que é gerado é falta de paz. Mas quando a esperança está em nós, ela não traz confusão, ela traz convicção, ela traz certeza, ela traz clareza, ela traz perspectiva, ela traz expectativa. Portanto, por que a esperança não traz confusão? Ele fala assim, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, ou que nos foi dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, querido. Isso é tremendo. Quando nós estamos passando por um deserto, e nós nos lembramos de que um dia, apesar de não sermos justos, mas em Cristo fomos justificados. Então nós, pela fé, fomos justificados. E quando nós somos justificados pela fé em Cristo, a paz é derramada em nosso coração. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que é por causa disso que nós temos entrada pela fé a esta graça. Por Jesus Cristo, nós temos entrada pela fé a graça da justificação, da salvação. E aí ele diz o seguinte, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é interessante pensar, quando a Bíblia diz assim, se vocês já estão mortos para esse mundo, então pensai nas coisas que são do alto. Não nas coisas altivas. Não nas coisas que trazem orgulho, mas ele está falando de pensar nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que descem do alto, o Pai das luzes, em
quem não há sombra nem variação, sombra de mudança ou variação. Queridos, pensando nisso, eu me lembrei, nós estamos falando de deserto, e de pensar no deserto mais famoso, no tempo desértico mais famoso da Bíblia, que é o tempo que o povo passou 40 anos no deserto. E nesse período de 40 anos, muitas lições nós aprendemos, inclusive nós descobrimos aqui, nós podemos aprender aqui, a esperança gerada no deserto. Nós sabemos que saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças, homens de 20 anos para cima. Mas esse povo, ele rejeitou a graça, ele rejeitou a terra prometida, ele rejeitou a promessa de Deus. E por isso ele se rebelou. E por esta razão, a ira do Senhor se acendeu contra esse povo. Olha o que está escrito em Números 32, versículos 10 a 12. Vai dizer o seguinte: então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo, que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Nem verão. Porquanto não perseveraram em seguir, não tiveram esperança suficiente, não se apegaram à esperança, não gloriaram na tribulação, não lembraram que a tribulação produz paciência, experiência, esperança. E que a esperança não traz confusão. Eles não pensaram nisso, não perseveraram em seguir. Aí ele diz assim, mas há uma exceção? Há duas exceções? Ele fala assim, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. No deserto, quando as pessoas começam a culpar a Deus pelas coisas, no deserto, quando as pessoas começam a desistir de Deus, a desistir daquilo que pode trazer esperança. Você precisa, eu preciso, precisamos nos destacar no sentido de que nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. E para seguir o Senhor, olha que palavra, para seguir o Senhor, nós vamos precisar olhar para Ele. Porque você não consegue seguir alguém se você não olhar para aquele alguém. Não seguir os seus passos. Não der os mesmos passos que Ele está dando. Não passar pelo mesmo lugar. Mas a gente só vai conseguir seguir alguém, seguir os passos de alguém, se nós fixarmos os nossos olhos nessa pessoa. Então, perseverar em seguir a Deus, é preciso que nós foquemos os nossos olhos nele e em mais nada. Jesus chegou a dizer o seguinte, se alguém quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é parar de olhar para si mesmo. Porque se você olhar para si mesmo, você não consegue caminhar. Me lembro aqui de quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta. Quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, de vez em quando a gente tinha que parar, ou caía, ou batia em alguma coisa, porque a gente começava a olhar para os pedais. E se você olhar para o pedal, você não consegue olhar a sua direção, e você perde o equilíbrio, porque você está olhando para si mesmo, olhando para os seus próprios movimentos, deixando de olhar para os movimentos de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha o que Deus está dizendo aqui. Muitas vezes nós estamos nos movimentando, estamos vivos, estamos nos movimentando, mas nós estamos girando, nós estamos fazendo as coisas de acordo com o nosso próprio movimento e esquecendo de como está o movimento de Deus, de como Deus está se movendo. A palavra de Deus diz que aquele povo, ele
ele não se movia enquanto Deus não movia a nuvem. Mas nós hoje, durante a pandemia, nós estamos querendo nos mover, fazer alguma coisa. É por isso que surgiu a ideia do reinventar. Nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos movimentar. E enquanto Deus está dizendo, esse é o tempo de parar, esse é o tempo de sossegar, esse é o tempo de se quietar e olhar para o meu movimento, olhar para aquilo que eu estou fazendo. Eita glória! Deus é tremendo. Deus fala conosco de uma maneira maravilhosa. Porque nós começamos falando aqui sobre esperança, mas a esperança traz a ideia de se eu tenho esperança em Deus, eu preciso seguir a Deus, eu preciso movimentar na medida do movimento de Deus, eu preciso ver como esse movimento para eu me movimentar também. Eu não posso me movimentar e pedir a Deus para me seguir, mas Jesus diz assim, se você quer me seguir, você precisa negar-se a si mesmo, você precisa parar de olhar para si mesmo, você precisa parar de se movimentar e pensar que eu tenho que seguir os seus movimentos, você tem que seguir o meu movimento. E o meu movimento é o seguinte, é tomar a cruz de cada dia, o movimento mais marcante, eu diria. O movimento clímax do propósito de Jesus na terra é a cruz. É a mensagem da cruz. E é interessante que ele diz, se você quer me seguir, você precisa negar-se a si mesmo, parar de olhar para os seus próprios movimentos e tomar a cruz de cada dia. E não é uma cruz só, é uma cruz a cada dia. É a cruz que você vai tomar a cada dia. E então se movimentar na direção que ele está indo, segui-lo. E aqui é interessante que a palavra de Deus diz que naquele deserto de desesperança, de murmuração, de desistência, de passos para trás, de tentativa de formar uma equipe de liderança para voltar para o Egito, todo esse movimento do povo levou o Senhor a se irar e dizer, esse povo não vai vir à terra, com exceção de 2 pessoas que não se movimentaram, que não olharam para os seus próprios movimentos, que não pensaram em si mesmo. Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Números 13, nós vamos ver que o povo vai lá, vê a terra, volta, 10 daqueles espias dizem que não dá para entrar lá porque é difícil demais, mas os 2 disseram o seguinte, não, se o Senhor se agradou de nós, se o Senhor prometeu para nós, se Ele deu para nós, então nós vamos entrar e vamos conseguir. Esperança. E o que aconteceu? E nesse tempo, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele conduz o povo, e quando o Senhor precisa de um líder para substituir Moisés, porque Moisés também foi impedido de entrar na terra prometida. Quando ele precisa de um líder, ele escolhe um daqueles 2 que perseveraram. Ele escolhe um. E ele escolhe Josué por uma razão bem simples aqui. Que Josué, ele serviu, ele se dedicou durante todo o tempo do deserto em servir ao líder dele, em seguir Moisés, em ser o servidor de Moisés. E ele tinha um espírito guerreiro. E o Senhor agora precisava de um guerreiro para dar continuidade, não do homem mais paciente do mundo. Então ele para agora com o movimento do homem mais paciente do mundo e coloca um guerreiro, e para ele colocar um guerreiro ele teria que colocar um Josué. Por que não Caleb? Porque Caleb era um homem da terra, um homem de produzir na terra, um homem de cuidar da terra, não um guerreiro. Era um servo, era um homem humilde,
mas era um homem cheio de esperança. E quando Deus então precisa de um líder, Deus fala com Moisés, escolhe um líder, coloca Josué no seu lugar, porque você não vai continuar, mas ele vai dar continuidade daqui para frente. Então o Senhor, no capítulo 1 de Josué, ele fala com Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E deu as devidas instruções àquele esperançoso Josué. Ele deu as diretrizes para ele. Então ele diz aqui que, exceto esses dois homens, nenhum mais pôde entrar na terra prometida porque não perseveraram em seguir, não esperaram o momento de Deus, não fitaram os olhos nos movimentos de Deus, não obedeceram aos movimentos do Senhor. Quanto a Caleb, capítulo 14 de Josué, versículo 6 ao versículo 13, vai dizer o seguinte: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Você sabe de que ele está falando? Ele está falando de algo que aconteceu há 45 anos atrás. Ele diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Um coração de um homem cheio de esperança só pode falar de esperança, querido. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua. E os teus filhos, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então a ideia da perseverança, porque você só persevera se você tem esperança. Se você não espera nada depois, você não vai perseverar, você vai esmorecer. Então sabe aqueles planos que você tinha para esse ano e que você teve que interromper por causa da pandemia? E você diz: não vai dar para fazer mais, acabou. Eu não tenho mais esperança de fazer, porque a pandemia me atrapalhou a fazer. Eu queria fazer em agosto, mas em agosto não deu. Então deixa eu falar com você. Se Deus colocou uma visão no seu coração, se Deus colocou um plano no seu coração, guarde ele aí. Você só não fez ele agora no tempo que você marcou, porque não era o tempo de Deus. Mas no tempo de Deus, você vai se lembrar da promessa. Você vai se lembrar da esperança. E ele diz assim: agora eis que o Senhor, estou lendo o verso 10, agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. 45 anos de perseverança, de esperança. 45 anos sem largar a esperança. Às vezes para nós 45 minutos já é demais. 45 dias pior. 4 meses e meio nem se fala. 4 anos e meio então. E falar de 45 anos, de quase meio século, ele estava aguardando em esperança e dizendo: eu não morri, porque há algo que Deus tem para me dar, e eu espero, porque enquanto o Senhor não me cumprir a promessa, Ele não vai deixar que eu morra. Ele vai cumprir a promessa dele.
E ele fala assim, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Quando Deus falou, estávamos ainda no deserto. Foram 40 anos de deserto. E durante todo o tempo no deserto, uma coisa nós podemos observar claramente. Não saiu do coração de Caleb a esperança da promessa de Deus sobre a sua vida, e que não tinha a ver apenas com a sua vida, mas tinha a ver com os seus filhos, tinha a ver com os seus netos, bisnetos, tataranetos. Por quê? Porque está dizendo o seguinte, será de você e dos seus descendentes perpetuamente. Ele estava numa esperança que não era só dele, era de gerações futuras. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus tem para fazer na sua vida não diz respeito apenas a você. Talvez não diga nem respeito a você, mas as gerações que virão, as pessoas que virão de você, as pessoas que caminharão junto com você. E ele diz o seguinte, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra, mas andando ainda no deserto de Israel. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Ele tinha 40. Ele era um jovem de 40 anos. Agora ele é um senhor de 85 anos. Mas olha o que ele diz. Ele diz, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sabe o que é essa força? É uma mente que não deixou de esperar. A vida dele, até o físico dele, foi renovado durante 45 anos. Porque ele não deixou que a sua mente envelhecesse, que a esperança envelhecesse. Então não diga que você não vai conseguir agora porque você é velho. Deus prometeu a ele quando ele tinha 40 anos, agora ele tem 85, e diz o seguinte, eu quero. Porque hoje eu estou tão bem quanto estava com 40 anos. Hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Qual era a minha garra? Qual era a minha vontade? Tal é agora do mesmo jeito. Tanto para a guerra, como para entrar e sair. Ele diz, eu estou disposto a tudo. A me relacionar, a entrar e sair, a fazer o que eu tenho que fazer. E também, se você precisar de me convocar para a guerra, eis-me aqui. 85 anos. O corpo dele, a idade dele, o tempo dele passou. Mas a esperança da promessa, a esperança de receber aquilo que havia prometido, caminhou com ele no deserto por 40 anos. O deserto passa. Vai chegar um momento que o deserto vai passar e você vai dizer, eu estou agora depois do deserto, tão forte, tão esperançoso, tão esperançosa como eu estava no início de tudo isso, como eu estava antes disso. Eu tinha planos, mas eu deixei os planos embora, vou planejar outra coisa, porque agora vai ser um novo normal, porque agora vai ser um novo tempo, então eu vou ter que programar outras coisas. Não, o que Deus tem programado para você, desde antes de você nascer. Não é uma pandemia de meses ou de anos que vai impedir a promessa de Deus sobre a sua vida, mas você tem um papel muito importante em tudo isso. Eu tenho um papel muito importante sobre tudo isso, que é a esperança. Que é manter uma mente como quando era jovem, e dizer assim,
Do mesmo jeito que eu estava naquele tempo, eu estou hoje, eu ainda sonho. Se você queria fazer uma faculdade quando você tinha 40 anos e você tem 80 hoje, querido, faça. Se você tinha desejo de fazer uma viagem que você nunca fez, então você tome posse de uma promessa, uma esperança, e diga, eu não pude fazer isso quando eu tinha 20 anos, mas agora com 80 eu posso fazer, agora com 70 eu posso fazer, glória a Deus, eu cheguei lá, eu consegui. E ele diz, ainda hoje tão forte como no dia em que eu recebi essa promessa. Com 85 anos eu estou hoje, e estou tão forte, tão para a guerra quanto para entrar e para sair. Agora, pois, eu estou requerendo, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Foi aquele monte que o Senhor tinha falado há 45 anos atrás. E ele não quis outro lugar. Me dá um lugar agora abaixo, porque eu estou velho. Não, eu quero o monte da promessa. Eu não quero outra coisa. Não precisa facilitar para mim, porque eu estou velho. Eu quero o que Deus me prometeu. Eu não quero mais nada. Ah, eu tenho um lugarzinho melhor para você. Eu tenho algo melhor para você do que Deus prometeu. Nada é melhor do que aquilo que Deus nos prometeu. O problema é que durante a nossa vida nós fazemos escolhas e nos agarramos àquilo que o Senhor não nos prometeu. Isso nos causa danos, prejuízos, emoções bagunçadas depois. Nos conduz à tristeza, porque o Senhor prometeu algo, o Senhor nos deu algo, o Senhor nos mostrou algo, mas nós escolhemos outra coisa. Tem muito pastor que está lutando, porque Deus não chamou para ser pastor, chamou para ser um empresário, para cuidar de pastores, para patrocinar pastores. Existe muito empresário que não estão dando certo, estão sofrendo, mesmo ganhando dinheiro, porque o Senhor chamou para ser pastores, e eles estão tentando sustentar alguém para fazer a obra que Deus chamou eles para fazer. Talvez eu esteja falando exatamente para alguém assim agora. Talvez Deus tenha chamado você para um ministério e você está lutando e relutando para agarrar isso que Deus te prometeu. Dizendo o seguinte, Deus abriu uma outra porta. Talvez a outra porta é você mesmo que abriu. Porque a porta que Deus abriu é aquela que Ele já te falou há tempos. Você entendeu? Então agarre isso. Amém? Agora, pois, dá-me um monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Enaquins, gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Querido, ele estava com 85 anos, ainda tinha gigante para enfrentar, tinha cidade fortificada para conquistar. Mas ele disse, o Senhor me prometeu. E quando o Senhor promete, e quando eu tenho esperança suficiente, nada vai impedir que a promessa de Deus chegue à minha mão, que eu alcance a promessa de Deus. Você está com medo de quê? Você está se limitando pela sua idade? Você está se limitando pelo seu bolso? Você está se limitando por uma coisa que Deus já falou com você que é sua, que Ele vai te dar? Você está se limitando porque você não sabe conversar direito? Eu também não sei, querido. Está se limitando por quê? Porventura o Senhor será comigo? Ou seja, eu não sou bom.
Todas as vezes que o Senhor fala assim, e o povo venceu, toda vez que a Bíblia diz, e o povo venceu porque o Senhor era com eles, está dizendo exatamente isso. O povo é ruinzinho, o povo é fraco, o povo não aguenta se o Senhor não fosse com ele. Um dia o salmista disse, se não for o Senhor conosco, eles nos teriam engolidos vivos. Ou seja, querido, nós não vamos conseguir, nós somos fraquinhos mesmo, nós somos ruinzinhos mesmo. Mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa ser o Senhor. A nossa esperança precisa estar naquilo que Ele prometeu e não naquilo que nós quisemos conquistar. Então ele diz assim, porventura o Senhor será comigo para os expulsar. Então quem vai expulsar não sou eu, é o Senhor que me prometeu. Como o Senhor disse. Diz a Bíblia, naquele dia Josué, depois de ouvir isso, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Eu quero concluir essa palavra, lembrando a você, que uma das coisas que não pode faltar em nós, nesse período de deserto, é a esperança. Paulo disse aos romanos que a esperança não traz confusão. Por quê? Porque quando nós temos esperança, querido, quando há esperança em nós, o Senhor derrama algo sobre os nossos corações. É incrível isso. Dá vontade de ler esse texto todo dia com você. Eu li essa semana esse texto e estou lendo hoje de novo. Porque o que Paulo diz é o seguinte, quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos gloriamos nisso, pelo fato de nós termos acesso a esta graça. Nós ficamos felizes pelo fato de sermos justificados pela fé, sim. Nós somos felizes pelo fato de sermos salvos, sim. Nós somos felizes pelo fato de termos Deus em nossa vida, sim. Nós temos alegria pelo fato de que a justificação pela fé vem por meio da cruz de Cristo, sim, tudo isso é maravilhoso, mas não apenas nisso, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos também nos desertos dessa vida. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Romanos 5, de 1 a 5. Esse texto, ele entrou no meu coração, entrou na minha mente, porque isso é tremendo, saber que mesmo no período de tribulações, de provações, de lutas, de desertos, de lembranças tristes, de preocupações com o futuro incerto, e na verdade o futuro sempre foi incerto, a não ser que nós tenhamos a certeza da esperança da glória. Fora isso, o mundo natural de amanhã nós não sabemos, daqui a pouco não sabemos, querido. Então a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, e que nós nos voltemos à esperança em Deus. Porque a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E eu não posso terminar sem lembrar do que Deus nos falou aqui nesta noite, no sentido de que a ideia de segui-lo, quando fala que Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor no deserto. Jesus disse também que se nós queremos segui-lo, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz. Então, ainda que no deserto, se Josué e Caleb perseveraram em seguir, por que tiveram que pagar o mesmo preço de todos os outros que não seguiram, não perseveraram em seguir? Já parou para pensar nisso? Eles não murmuraram como todo mundo,
não desanimaram com todo mundo, não pecaram com todo mundo, mas andaram os mesmos 40 anos com todo mundo. Porque durante o período do deserto, a esperança que havia no coração deles de entrar e possuir a terra nunca saiu do coração deles. O deserto foi uma escola tremenda. Foi uma preparação para aqueles dois jovens, que eram jovens de 40 anos e agora estão com mais de 80 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso, querido. Portanto, hoje mesmo eu estava falando com meu filho, dizendo, olha, qual o problema de fazer uma faculdade depois dos 50 anos? Qual o problema de fazer uma faculdade depois dos 45 anos? E qual o problema de sonhar grande, mesmo com ainda jovem, ainda adolescente? Ou seja, a esperança não tem idade. O Senhor não determinou a idade das pessoas para que elas tenham esperança. E Ele não prometeu derramar o seu amor no coração daqueles que têm esperança, essa esperança que não traz confusão. Ele não designou que essa esperança, que esse amor fosse derramado só no coração de alguns, porque são mais velhos ou porque são mais jovens. Mas independentemente disso, é todos aqueles que guardam no seu coração, mesmo em tempos de deserto, a esperança. Que nós aprendamos durante esse período de pandemia, diante desse tempo difícil, nós aprendamos a viver em esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração cheio de esperança para esse tempo, não apenas para o tempo depois da pandemia, mas para hoje, para agora. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós rendemos graças a Ti pela Tua palavra em nosso coração. Te louvo, Deus, por cada vida que tem participado, que tem nos abençoado com a sua participação, que tem multiplicado, que tem espalhado essa palavra, que tem se inscrito no nosso canal. Pai, em nome de Jesus, seja abençoando grandemente cada pessoa. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até domingo, se Deus quiser. Deus te abençoe.